Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo do Forex. Hoje um pouco atrasado, deixei mais tarde hoje que eu tive algumas coisas para resolver antes, mas eu não esqueci não, a gente vai estar falando sobre ele. Antes de mais nada, queria já pedir para vocês aí não se esqueçam daquele like, deixar no canal, no vídeo, compartilhar com quem vocês acham que deve aí, porque isso ajuda demais o canal e faz com que o canal cresça, né? Então, bora lá sem enrolação, falar do nosso estudo aqui do Forex. Vamos só deixa eu dar uma limpada nisso aqui. A gente, como todos sabem, a gente fala sempre no gráfico de 1 hora, né? A gente está sempre buscando falar sobre o gráfico de 1 hora, que aí você tem uma visão um pouco maior para poder estar buscando as melhores operações aí no decorrer da semana, baseado aonde é que o preço se encontra, né, pessoal? Então, assim, a gente está percebendo uma coisa, o EURUSD, né, começando por aqui, ele está subindo, teve uma captura de liquidez aqui no diário, mas o movimento macro ainda é de alta. O que a gente tem aqui é um movimento bem estruturado de queda desse pullback, né? Quando a gente olha assim, a gente vê que o preço vem fazendo os movimentos de topos e fundos bem claros, né? Inclusive ele chegou nessa zona de liquidez aqui para capturar essa liquidez que tinha aqui. Agora a gente tem que analisar o que, tá? O preço ele ainda está caindo, certo? Nós temos aqui essa região, que é uma região de extrema liquidez aqui no fundo, que a gente não sabe, né? Não sabemos se ele vai conseguir chegar até lá. O que a gente tem em mente é que o preço encontra-se em queda, né? Então, o que a gente tem a observar? Quando o preço se encontra em queda, a gente tem que procurar por operações a favor da tendência. Então aqui a gente tem um sweepzinho de liquidez que ele fez, né? E aí dependendo da abertura do pregão, a gente vai analisar qual que é a região que ele vai respeitar. Lembrando, a gente tem essa zona aqui também, que é uma região muito forte em termos de liquidez, por conta desses extremos aqui, ó. Então é uma região que tem que estar atento, tá? A como que o preço se comporta quando chegar até ela. Então, assim, não adianta ele falar, vou marcar. Não, isso aqui não é um order block, isso aqui é uma zona de liquidez. Se eu tivesse que marcar uma região aqui em cima dessa região, eu marcaria essa extremidade aqui, tá? Que é um ponto bem interessante para se buscar por venda. Por que é um ponto bem interessante? Justamente por isso. Porque eu tenho essa zona aqui de extrema liquidez e eu tenho essa outra região aqui também de liquidez, tá? Então, esses são os pontos. Então, o que a gente pode esperar é, se o preço vier, ele fazer um pullback até lá em cima, para depois seguir o caminho de descida. Para eu pensar numa compra aqui, ele teria que romper isso aqui, tá? E aí sim, depois dar uma compra aqui embaixo, nessa região, buscando aí esses alvos aqui, tá? Mas como eu falei para vocês, são alvos curtos. O ideal é se esperar para que esse preço suba e com isso tá buscando operações a favor da tendência, né? Afinal de contas, numa hora ela é muito claro, né? Muito clara essa tendência de baixa. Apesar de a gente estar chegando no alvo já, mas o preço, vocês percebam, ele vem respeitando, rompe, quebra estruturas, aí ele volta de novo, aí tem essa estrutura, então ele pode estar chegando aqui para continuar descendo, né? Então tem tudo isso, tá? Estejam preparados para as tomadas de decisão. Utilizem esse range aqui, tá? Como sendo o range atual para operação curta, né? Então, ou seja, você tem com isso esse order block aqui validado, tá? Pode ser um order block para você buscar para uma venda. Ele pode inclusive fazer isso aqui para depois fazer o sweep aqui nessas regiões e seguir para o alvo. Então,
Eu diria que também dá para fazer essa marcação aqui, tá? Se levar em consideração o último movimento. Só tomem cuidado da forma como o preço chega no order block, tá? Sempre isso é mais importante. E para baixo não adianta, eu não vou marcar para baixo porque eu não quero. Isso depois vocês têm que ver como alvo, né? A partir do momento que o preço deu uma entrada de venda, vocês sabem quais são os próximos alvos, né? A gente tem ali as regiões ali onde o preço pode segurar, elas estão bem claras no gráfico lá para trás, ó. Se vocês afastarem, vocês vão ver, tenho esse fundo, né? A gente tem essa região aqui, então nós temos essa outra zona aqui. Então, se o preço vier aqui, a gente sabe onde ele pode vir fazer as paradas dele, certo? Então é só vocês terem atenção para estarem executando no melhor ponto possível, certo? Então, assim, olhando pelo gráfico de uma hora, nós temos essas duas regiões importantes aí. Quando a gente passa para o gráfico de time frame maior, aí sim a gente tem uma descida onde você teria que estar esperando por pontos aqui em cima para estar efetuando venda, né? Então, saiba que também pode existir essa possibilidade de compras até o preço chegar no alvo de venda do movimento maior, tá? Tudo isso tem que se levar em consideração, tá? Por isso que a gente faz numa hora, né? Você tem esse range aqui, que você quer operar day trade, você tem esse range para swing, se você quer carregar a posição, você pode levar até esse, ou sair vendido, deixar a venda acontecer até lá embaixo. Tem todas essas expectativas e essas possibilidades aí que vocês podem fazer, tá? Então, tudo isso vocês têm que levar em conta, beleza? Bora aqui falar do USDJPY. O USDJPY, ele está naquele ponto, ele não olha para trás, né? Não adianta nem ficar marcando coisas lá para baixo. Nós temos assim, ó, vocês veem, ele vem rompendo pontos importantes. Vamos colocar aqui no 4 horas para a gente dar uma analisada. Ele está chegando numa região importantíssima do 4 horas, que é essa região de order block aqui, tá? Então, tem que estar atento a essa ponta, porque é o seguinte, se ele passar daqui, meus amigos, aí ele vai voltar a fechar esse gap aqui e ir lá para regiões lá em cima, tá? Ó. Lembrando que ele está chegando num ponto muito, muito, muito importante, porque nós tivemos nós tivemos um choque aqui, nós tivemos um outro choque do movimento maior aqui, e aqui ele tem a zona vendedora do time frame maior. Então, aqui está chegando o momento dele ou reverter ou simplesmente seguir o caminho, visto que ele pegou liquidez aqui, ó, né? E agora está a caminho. Eu apostaria na continuidade, tá? Visto o que está acontecendo, aí eu apostaria na continuidade do dólar para pelo menos ir testar o topo lá em cima, tá? Então, muito cuidado querer esperar o order block vendedor no USD JPY para querer operar vendido, já que ele está fazendo boss, né? Eu buscaria por entradas entradas nas retrações, tá? Eu acho que é muito mais inteligente se operar dessa forma. Afinal de contas, vocês estão vendo, ó, ele não dá chance. Do jeito que ele volta, vai embora, ele engata e vai e sobe, tá? Nós tivemos essa zona de liquidez aqui que ele fez e acabou. Olha só o que ele faz, ele é cirúrgico, né? Ele captura a liquidez, depois toma o rumo de novo. Ó, pega a liquidez em cima, pega a liquidez aqui embaixo e depois segue o rumo, tá? Então, tá muito difícil você pensar em venda e olhar para baixo com o SDJPY, tá? Um ponto interessante aqui que você pode dar uma olhada é esse carinha aqui, ó. Esse imbalance aqui, para ver como que o preço se comporta numa possível tomada de decisão nessa região aí, tá?
muita atenção. Mas fora isso, o SDJPY é só virado para cima, né? Então tomem muito cuidado por achar que tem order block vendedor aqui, chegar e sair vendendo, tá? Porque ele pode passar reto sem nem olhar para trás, ok? Próximo da lista, o nosso Aldeo SD. Agora ele resolveu sair do range, né? Percebam, eu tinha deixado esse range aqui marcado, né? Ele acabou saindo desse range. Na última vez que a gente fez a leitura, né, ele não voltou na região para dar venda, ele simplesmente desceu daqui de baixo mesmo, tá? Então o que vocês podem fazer quando acompanha o preço assim, ele caiu, quebrou a estrutura, acerta, né? Renova a estrutura, que aí vocês conseguem ter uma nova zona. É que nem aqui agora. Aqui nós temos um fundo lá e a gente tem uma estrutura renovada. Então, vocês sabem aonde está a região que vocês podem estar procurando por venda, ou no caso de uma compra aqui no fundo, aonde seria um possível alvo dessa compra, tá? Então, muita atenção quanto a isso. Operem dessa forma, operem seguindo o último movimento, que aí é uma operação mais rápida e mais objetiva, e não tão longa como os outros desenhos, tá? Então aqui você já sabe que tem uma zona importante aqui, ó. Tem um imbalance aqui nessa região, tá? Que é ali que a gente pode aguardar para uma boa operação vendedora, ok? Deixa eu tirar isso aqui, deixar para trás para não confundir, sabendo que isso aqui é só o fundo. Então, pode ser um flip aqui nessa região dos 50%, ok? Depois disso, a gente vai para onde? A gente vai para o nosso GBP-USD. GBP-USD também está mais ou menos parecido com o Euro-USD, né? Tá virado para baixo, né? Olha lá, ele está chegando num ponto, chegou num ponto ali praticamente de decisão. Então, a gente enxerga o quê? A gente tem esse último movimento aqui, tá? Aqui, ó, muita atenção que novamente a gente tem isso, ó, tem a liquidez do topo duplo. Então, muito cuidado, tá? Lembrando que ele acabou de fazer um sweep aqui. Se ele acabar rompendo aqui, você tem o sweep confirmado. Se ele segurar aqui, isso aqui acabou sendo um choque, ele pode estar indo lá buscar liquidez para continuar descendo, tá? Tudo nessa região superior aqui. Então, é aqui que vocês têm que estar atenção. Principalmente aqui, tá? Para ele poder fazer uma captura de liquidez lá em cima e seguir o caminho para baixo. Então, é uma marcação simples. Vocês podem perceber que a gente tem feito marcações simples no Forex e objetivas, né? Porque diferente da nossa bolsa, que ele é muito mais direcional, e isso ajuda muito na tomada de decisão, saber exatamente o que ele está fazendo e para o lado que ele está indo, ok? Bora falar da Bitcoin. A Bitcoin, ixi Maria, tá lá, ó, foi lá nas estrelas de novo, foi exatamente chegando lá no order block, né? Então, assim, preste atenção na movimentação que ele está fazendo, ó. A Bitcoin ela é muito sinistra. Ela tem essa zona aqui, né? Ó. Aí ela teve a liquidez para cima, a liquidez para baixo, e agora ela pode estar subindo. Muito cuidado achar que ela pode chegar aqui e cair, tá? Prestem atenção. Desculpa, turma. Na forma como que o preço reage. Nós estamos trabalhando assim, ó. Esse aqui é o último range que a gente tem. Tá? E ele está próximo da região de 50%. O que vocês têm essas zonas de tomada de decisão. A principal delas tem esse cara aqui, depois você tem a extremidade, e aqui nessa região um novo ponto. Um outro ponto que você tem aqui também, né? Então são dois pontos próximos um do outro que vocês precisam estar atentos, tá? Eu sou bem sincero, eu falo sempre para vocês, eu não gosto de operar isso aqui, não tenho
a mínima afinidade, eu faço o estudo porque tem muita gente que usa, tem muita gente que gosta, mas eu, sinceramente, não é um ativo que eu goste ou que eu perca tempo estudando, não gosto mesmo, mas, como eu sempre digo, o estudo está aqui é para todos e é isso que o canal faz, porque todo mundo opera e quando a gente está atingindo bastante gente, você tem sim que seguir aí o que todo mundo está fazendo, ok? Tá? Então, atentos a essas regiões vendedoras aqui em cima no Bitcoin, para quem opera e para quem está esperando aí por operações. E para finalizar, a gente vai falar aqui do ouro, né? O ouro está devolvendo tudo depois de ele ter feito aquela máxima histórica lá passando dos $2.000. Agora ele está devolvendo tudo. Perdeu aqui esse fundo. Vamos ver como que é que isso vai acontecer. Ele deixou uma zona de liquidez muito grande aqui. Então tem que ver se isso aqui vai dar continuidade para baixo ou foi só um sweep e ele está voltando para pegar a liquidez, assim, esses imbalances que foram deixados na ponta lá de cima, tá? Eu ficaria atento com essa subida do ouro aqui nessas regiões, tá? Tem uma região bem interessante aqui no gráfico de 1 hora, visto que nós temos essa região aqui, ó, e os stops daqui podem impulsionar ele para chegar nas regiões lá de cima, tá? Então, se por um acaso ele tiver uma quebra de estrutura aqui, né? Nós temos esse movimento aqui, tá? O que você tem que levar em consideração ainda? Aqui nós temos um topo duplo, então aqui ele pode fazer um sweep para continuar descendo, tá? Eu procuraria por vendas nessa região aqui, para estar arrastando ou até aqui ou procurando rompimento, mas esperto para ele não chegar aqui e voltar tudo para cima para buscar essa liquidez que ficou parada lá em cima, tá? Então, muita atenção quanto a isso no ouro. Lembrando, ele é caro, ele é muito volátil, então vocês têm que estar bem atentos a isso. Beleza, turminha? Então, esse era o estudo do Forex. Desculpa, hoje ele foi um pouco mais curto e mais resumido hoje por conta dos atrasos, mas aí durante a semana a gente vai falando um pouquinho dos ativos aí conforme eles forem se movimentando. Beleza, galera? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um bom descanso, uma boa noite e um excelente pregão. Grande abraço a todos.